O vídeo de hoje, de número 10, vamos tratar mais uma vez de mistérios. E nesse mistério vamos falar sobre uma religião que aconteceu na Grécia por volta do século VI a.C. Nós estamos falando aí coisa de 500 a 599 por aí, né, antes de Cristo, e que se chamava Orfismo. Então, que mistério é esse, que é um mistério iniciático? Como no vídeo número 9 eu tratei também dos mistérios eleuses, que são mistérios iniciáticos, uma outra religião de mistério foi o Orfismo. Então, o que o Orfismo representava na Grécia? E nós estamos falando, inclusive, de um período que toda a história vem da Grécia tradicional, antes do helenismo, porque tem esse recorte de tempo para que a gente possa entender. Então, na explicação desse período, que é o aporte do entendimento é através da mitologia, a racionalidade humana não tinha avançado ainda para os propósitos filosóficos de Sócrates, através da maêutica, das formas de entendimento democrático, de diálogos, da racionalidade. Não, nós estamos falando, isso é um período posterior, nós estamos falando de um período anterior. Então, todo o entendimento foi construído na base da mitologia. Então, que mitologia é essa que até esse momento, no século VI, em que o Orfismo apareceu, as explicações existiam. Então vem, inclusive, de Hesíodo, que era um poeta historiador, que por volta aí do período clássico da Grécia, ele trouxe uma explicação mitológica interessante, que ficou durante muito tempo, influenciou, inclusive, na cultura ocidental, né, nos povos. Então, a formação da Terra, do universo, ela vem de uma concepção do caos, do nada, né? E aparece do nada aparece o caos. Então essa, inclusive, é um período em que as tradições eram cíclicas, não era como Jesus Cristo para cá, que começou-se a ter um entendimento de progresso, de linha reta. Não, nesse período ainda era cíclico, ou seja, se repetia. Então, e era comum nas explicações mitológicas sempre as formas violentas, porque o homem lidava com os fenômenos da natureza que não eram entendidos ainda de forma os trovões, os raios, as formas gigantes que a natureza tinha. Então, muito dessas interpretações, a similaridade com a violência era uma ajuda no entendimento e que a mitologia trouxe para si. Então, a formação da Terra e do universo, que vem do caos, aonde do nada se forma Gaia, ao rompimento de Gaia com uma outra parte que se destaca de Gaia, da Terra, Gaia, Terra, que é o céu. Então, o céu, que teve a denominação mitológica de Urano. Então, Urano, como um deus, o céu, ele começou a descer os vales, as montanhas e se juntar com Gaia, com a Terra. E aí houve uma copulação, houve essa reprodução de forma insaciável, que através do amor, do Eros, né, mesmo que tendo o nada, o caos, o rompimento formando o céu, como é que tem essa junção do céu com a terra? Através de Eros, que era o amor. Então, através de Eros, houve essa relação que gerou muitos filhos. Desses filhos, começou Gaia a reclamar pela forma insaciável como o céu, Urano, né, copulava, tinha relação, tal.
E um desses filhos se subordinou contra o pai, que foi Cronos, que sobreviveu a todas as perversidades que o pai fazia com as suas gerações de filhos. Cronos sobreviveu e capou Urano, o pai. Resolveu a situação, né, do pai com a mãe. Então capou. E Urano se refugiou nas partes mais altas do universo, que era o céu. Como essa reprodução cíclica aconteceu, Cronos também começou a cruzar de forma insaciável, só que de uma forma violenta, porque a natureza era violenta, e ele não deixava os filhos crescerem, ele comia os filhos, para não tomar o lugar dele. Como ele tomou o lugar do pai Urano, ele não queria que os filhos tomassem o lugar dele como um deus. E aí começou a comer os filhos, matar. Um desses filhos se escondeu, que foi Zeus, e resolveu também a situação com Cronos, com o pai. Do mesmo jeito que Cronos fez com Urano, capou Cronos. Então, ele conseguiu resolver a situação da violência do pai, Cronos, e estabelecer uma nova égide de reinado de deuses. Então, o Zeus, ele começou, era o rei, o deus dos trovões, de domínio da natureza, e nessa passagem de Zeus no Olímpico, o que era Olímpico, um local estabelecido para os deuses, né, consagrados, teve uma fase intermediária até chegar nos humanos, que foram os titãs, que foram as formas monstruosas, de gigantes, tudo isso de forma mitológica para poder levar uma interpretação de como a natureza vinha progredindo, né? Então, dessa violência ainda estabelecida, né, desse reinado de Zeus, dos titãs, das formas monstruosas, dos gigantes e tal, como é que se resolveu essa situação? Uma guerra violenta, né, que abalou entre o céu e a terra, e isso são explicações mitológicas. Uma guerra violenta, e dessa guerra violenta terminou Zeus como um deus maior do Olimpo, jogando raios, matando os titãs, e aí da cinza dos titãs que vem a formação humana. Então, é por isso que na formação humana, na forma mitológica, na Grécia Antiga, se justificava o bem e o mal do ser humano. Diferentemente do que acontece no século VI, na essência que nós estamos tratando do vídeo, que é o orfismo. O orfismo antecede o orfismo, até então, duas religiões dessa tradição, dessa teogonia, da explicação de Deus e da cosmogonia que eu acabei de explicar. Então, gerou-se duas religiões. Apolínea, de Apolo, que era uma religião cívica, onde você tinha um deus das elites da tradição, e uma outra religião que vem através dos camponeses, que mesmo participando das tradições apolíneas, ele construiu as suas próprias concepções religiosas, que foi através de Dionísio, né? Uma figura, um deus estranho na Grécia e que apareceu, que vem na Grécia, que vem através dos camponeses, dos agricultores, justamente para comemorar. Tudo era comemoração, tinha que fazer oferendas, até então tudo era oferendas, e oferendas com carnes aos deuses. Então os deuses eram violentos, acalmava, não tinha raio, acalmava a natureza, a produção, a produção para os homens, para os males não ficarem revoltosos. Tudo era oferenda de carne aos deuses, e foi assim que foi durante muitos séculos essa reprodução. Vamos acalmar os deuses através de oferta. Então foi oferta de carne, animais, humanas. Então muitas civilizações de tradições até então viviam na base de oferenda aos deuses para acalmar. Então geralmente chegou até
ao cúmulo de oferecer crianças, seres humanos, para que os deuses se acalmassem, carne humana. Quer dizer, eram colocados vivas, queimadas, e o que é que os deuses coisa? O cheiro da putrefação, esse negócio todo. Quando era carne animal, se comia nos rituais e queimava-se as carnes para oferecer a oferta. E isso, essas religiões mantiveram Apolíneo e a Dionísio, né? A Dionísio veio através da tradição dos camponeses do cultivo da terra, do trigo, que é o início de todas essas produções agrícolas, né? A produção de uva, a industrialização, a elaboração de vinhos. Então, através desses rituais, né, que vem Baco, o deus Baco, que é da bebida, do vinho, das oferendas, das fertilidades e orgias, festa, para confrontar com a religião apolínea. Então, não viviam harmonicamente, mas conviviam as duas religiões tradicionais, Apolíneo e a Dionísio. Essa religião Dionísio é o Baco dos romanos, era a mesma figura. Então, ligado ao vinho, a embriaguez do vinho. Inclusive, diz que o nosso carnaval recente, a tradição vem dessa situação com que essas festas, essas orgias legaram para a gente aqui no Ocidente, né? Então, o que acontece? Essas duas religiões se confrontavam, tal, mas viviam. Quando surge o orfismo, que é um rompimento dessas duas tradições, cívica e dos camponeses. Orfeu, que é o que implanta o orfismo, ele era um sacerdote de Apolo, e Apolo contempla ele com a harpa, né, que era um instrumento de musical, e que dá um dom para ele para elaboração de música. As músicas que Orfeu produziu através de sua harpa encantava as plantas, encantava os animais, encantava o ser humano, tudo encantava. Ele, ao tocar, ele era tão divino, foi por isso que a religião se transformou em um Deus, pela divinização com que sua música era ofertada e conseguia, inclusive, mexer com os sentimentos. O que acontece? Mas qual é a diferença entre a religião cívica e uma religião de embriagadez, de festa, de culto às tradições agrícolas e tal? O orfismo veio com a novidade, que era uma iniciação. Os iniciáticos do orfismo chamavam-se Orteutelataí. Então, eles mantinham, primeiro, era proibido o assassinato entre os seres humanos. Então já é um rompimento, já é uma iniciação diferenciada da religião de Baco, a religião apolínica, que tem os cultos aos deuses. Então o assassinato já era proibido. Então, segundo, a proibição de utilização de carnes, tanto animal como humano, em rituais de oferenda aos deuses. O orfismo já implanta essa segunda condição. Tanto sim que dizem que Jesus Cristo, que vem muito depois, quase 4 séculos a 5 séculos depois, ele diz que é um seguidor das tradições Orfeu, né? Órfica. Por quê? Todos nós celebramos da Santa Ceia de Cristo em plena semana da Páscoa, quando Cristo serve o pão. Quer dizer, não tem carne. Ele já rompe com essa tradição que era normal entre os judeus, fazer oferenda, continuar com essas tradições, e Jesus vem com pão e com vinho, né? Mostra, inclusive, que para a época, aonde é que tinha essas origens
desse tipo de coisa no orfismo. Então, o cristianismo ele vem muito com essas tradições do orfismo, né? E uma terceira situação é a metempsicose, que é a tradição de acreditar que a vida não se esgota com a morte física do corpo. A alma continua, o espírito continua. Isso vem do orfismo. Então, iniciático, por isso, era proibido o assassinato, era proibido o culto à carne, comer carne. Terceiro, a questão de acreditar que a vida ela se estendia, né? A alma e o espírito continuava vivo mesmo depois da morte. O cristianismo uma das tradições cristãs, o espiritismo, que inclusive se consolida no século XIX depois de Cristo, ele inclusive, as origens dessas concepções metapsicóticas no orfismo. Então mostra a importância que essa religião teve na Grécia, inclusive Platão, que viveu em 358, por aí, ele faz uma alusão no seu livro A República, né, das tradições morais com que o orfismo criou para a Grécia, né? Há esse conteúdo escrito por um dos gênios, né, da filosofia, o Platão, em que ele coloca a questão a questão moral com que essa tradição do orfismo relega para a Grécia. Então, mas aí o que acontece com Orfeu? Orfeu tinha uma esposa chamada Eurídice, uma ninfa chamada Eurídice, muito bela, jovem, os dois apaixonados, e aí tem duas versões que leva a situação com que eu vou desmembrar a nossa conversa. Uma das versões disse que Eurídice, apaixonada e com as ninfas amigas, estava colhendo flores quando foi picada por uma serpente e veio a falecer. Uma outra que ela foi perseguida por um pastor que, encantado, mesmo depois dela casada, encantado com a beleza dela, né, insistiu, né, em querer ter um romance com ela. Ela correu, né, estava casado com Orfeu, novo, bonito, e correu dessa relação, e ao correr pisou numa serpente e veio ser picado e morreu. Então existem essas duas versões. Nós estamos falando de tradições mitológicas, de desdobramento através de poesia, que era comum. Nós se lembrando, nós temos a nossa convicção de que a tradição das informações eram orais na Grécia, né? E a partir desse período de Platão, tanto assim que Sócrates, ele não escreveu nada, foi o mestre de Platão, mas Platão escreveu muito. E depois Platão foi mestre de Aristóteles, que escreveu mais ainda. Então, a tradição da escrita, ele começa a tomar um certo rigor, né, desse período, desses sábios que aconteceram na Grécia. Então, a tradição era oral, então as informações tinham suas versões distorcidas, né, que era natural, quando as formas mitológicas era que tinha um entendimento para a racionalidade. Então, o que acontece? E aí, Eurídice, morta, onde é que ela vai parar? Nas zonas infernais, né? E mesmo assim, Orfeu inconformado, e ele, por ser um deus e ter o dom do encantamento através da sua música, né, ele se submete da tradição da metempsicose, da sobrevivência da alma, ele vai buscar a sua amada nas zonas infernais. Lembre-se do vídeo que eu fiz, número 9, em que aparece Hades, o deus das zonas infernais, né? Gaia,
Urano, que é o céu, e tem as zonas embaixo de Gaia, que são as zonas tenebrosas, as zonas das trevas, as zonas infernais, e lá que está Hades e Perséfone, a sua esposa. Então, o que acontece? Orfeu vai buscar, vai negociar com Hades, o deus, o irmão de Zeus. Ele tem permissão para negociar e tentar trazer sua amada de volta ao mundo da realidade, ao mundo presente. Ele desce com toda a negociação, cantando através de sua música, e negocia com Hades trazer Eurídice de volta. Aceito com uma condição: ele ia na frente e Eurídice ia atrás. E ele não podia, enquanto estivesse nas zonas infernais, não podia olhar para trás, né? Então, aquelas zonas infernais é embaixo de Gaia, nas zonas trevosas, tenebrosas. Ele aceita, vai. Mas o que é? Ele vai, faz um percurso de volta, e aí a questão da curiosidade humana, que tanto ela é demonstrada agora, como eu estou falando, como no vídeo que eu posso fazer sobre Pandora, que a caixa de Pandora, a curiosidade humana, né? Que vai, aí Orfeu se esquece e olha para trás. Ao olhar para trás, ele perde para sempre Eurídice. Ela retorna para as zonas tenebrosas, na condição do acordo que foi feito com Hades e Perséfone. Ele, ao chegar de volta a Trácia, que era o local que ele morava na Grécia, ele inconformado, ele na situação que foi levado, dizem duas tradições de que ele voltou e se deu para o homossexualismo, que gerou uma série, um cara bonito, homossexual, isso gerou uma série de constrangimento para as ninfas que estavam paquerando ele, que queriam ele, né, no lugar de Eurídice. E outra que, ao ele não ligar para as mulheres que andavam assediando ele, as ninfas, ele termina sendo morto por essas mulheres, né? Ao ser morto, sua carne é ingerida. Nós estamos ainda muito na tradição de oferenda para os deuses. E Orfeu era um deus. E ao comer a carne de Orfeu, a ascese, que era a ascensão espiritual para essas ninfas, existiram. Então foi assim que essa história de Orfeu, que é uma história mitológica, que é um dos mistérios iniciáticos que existiu na Grécia, ela termina com a morte de Orfeu, diante dessa situação de que ele foi levado por não ter conseguido trazer sua amada de volta para o mundo real. Então, isso acontece quando você tem um ente querido e a dor chega através de sentimentos de perda, e que a gente não se conforma, e é para todos humano, dentro da tradição humana, né? Não se revoltar, é para que possa admitir, através da dor, do sofrimento, essa situação que todos vão passar e possa sobreviver de forma mais forte, né? Porque a tradição, a vida continua, né? Então esse vídeo é para poder a gente mostrar mais uma tradição que existiu e as suas influências que tem no mundo ocidental através dessas concepções mitológicas.